Dom Paulinos, Domcast 19, Projeto Dom Paulo 12, estamos aqui porque a gente não para, né? Você precisa continuar estudando a sua Lei 6.015, o teu terceiro pilar da base dos estudos para os seus próximos concursos. Para quem está iniciando, claro, já comentamos aqui. Para quem está em fase mais avançada de estudos, esse não é o exato momento de acompanhar o Projeto Dom Paulo, porque ele realmente tem a ideia de criar a base dos 4 pilares para você estudar, tá? Hoje nós vamos tratar, continuando a nossa estrutura no título 5, Registro de Imóveis, vamos tratar do artigo 67, averbação, como é que você deve estudar esse artigo. Já falamos, ele é um grande checklist, você não deve decorá-lo, você deve avaliar cada um desses itens e pensar na situação prática dele, como é que ele pode ser utilizado na prática. E sempre imaginando como é que o teu examinador vai te questionar sobre isso, tá? A averbação, portanto, um ato posterior a um ato de registro, não é? Claro, posterior se disser respeito àquele registro, né? Eu não tenho como regra o início de uma matrícula por uma averbação, salvo naqueles casos em que eu estou trazendo, abrindo uma matrícula originada nas transcrições anteriores, ou salvo naqueles casos em que eu tenho ônus nas matrículas anteriores ou nas transcrições anteriores. Eu trago sempre inicialmente para a matrícula por averbação. Seria a primeira averbação da matrícula, tá? Como regra, a averbação, assim como no Registro Civil de Pessoas Naturais e no RCPJ e também no RTD, você tem um ato informando eventual alteração, modificação, um ato relevante, no ato principal, tá? Essa é a ideia geral, mas já falei, não se assustem, nem tudo tem essa lógica básica, né? Eu marquei, como a gente já tinha feito no inciso 1, a sugestão de você fazer também o estudo desse inciso 2, averbações, em 2 partes, tá? Então, hoje nós trataremos do 1 ao 17 e no nosso próximo Domcast do 18 até o 32, que é um item novo e que é muito relevante para o teu conhecimento geral da estrutura material do que é levado ao registro de imóveis. Lembra, estamos na estrutura material. Comentei no último Domcast com vocês que o artigo 221 traz ali a estrutura formal, a forma como esses atos chegam ao registro imobiliário. Dentro da forma estará essa matéria, né? Dentro daquela formalidade toda estará o quê? E na forma nós temos modalidades de títulos e documentos, vocês vão estudar isso no 221. Muito bem, marquei itens relevantes, como a gente vem fazendo, quando um artigo desse tamanho, com checklist relevante, chega aqui, marquei itens importantes que devem chamar a atenção de vocês, tá? O primeiro deles, o item 1, nas convenções antinupciais, nos pactos, né, que determina o regime de bens ali diverso, você deve ter aqui 2 preocupações. A primeira, saber que o pacto vai vir por escritura pública e que ele será registrado, como eu comentei com vocês, a lei não traz isso, as normas trazem, no livro 3. O pacto é registrado no livro 3, portanto o pacto ele tem um ato de registro. Lá no livro 3 a gente já viu, mas ele também sofre um ato de averbação em todos os imóveis de propriedade daquele casal que alterou, então, o seu regime comum de bens, que tem um regime diverso do legal. Esse pacto vai para cada um dos imóveis, é ali que ele é averbado. É averbada a existência do pacto no imóvel e com uma citação recíproca dizendo que ele está registrado na serventia tal, pode ser naquela onde o pacto está sendo averbado ou em outra, na originária, aquela do domicílio do casal, como diz o Código Civil. Então, ele também sofre um ato de averbação. Marquei o item 2 para chamar a atenção, para não haver dúvida, tá? Quando eu for extinguir alguma coisa, ônus, dívida, obrigação, cláusula, eu o faço por averbação. Será uma averbação para cancelar aquilo que estava registrado em ato anterior. Marquei o 3
achei bastante importante, porque aqui a gente falou lá na primeira parte, no registro, a gente falou das promessas de cessão e das cessões e tal, do loteamento do decreto 58, lembra? Aí lá eu disse para vocês, ó, ele manda registrar porque o loteamento tem que ter ocorrido depois da existência da 6.015. Aqui uma averbação para o loteamento que ocorreu anteriormente à vigência dessa lei 6.015. Portanto, se o loteamento é de antes, o ato que eu vou praticar para essas promessas de cessão é de averbação e não de registro, tá? Antes dessa lei 6.015, o loteamento foi formalizado, eu venho então averbando na matrícula daqueles lotes que há promessa de cessão. Tudo bem? Marquei também para vocês o item 6. A mesma coisa do decreto, a gente já falou disso, tá? 4591 é incorporação. Incorporação, se foi formalizada na vigência dessa lei, ato de registro, uma série, os contratos todos da incorporação. Se foi antes, ato de averbação. Veja como aqui você vai se recordar, tudo que eu parcelo, não importa se solo ou se unidade, se foi iniciado, feito, terminado antes dessa lei, eu vou fazer uma averbação, porque a estrutura já estará lá, prontíssima. Se foi depois, eu começo com o procedimento dessa lei. Portanto, tem sentido que eu comece pelo procedimento novo, correto, tudo registro. Marquei para vocês o 7, cédula hipotecária. Por que eu marquei o 7? Porque aqui pode gerar alguma dúvida. A gente falou lá no inciso 1, registro, das cédulas, né? Cédulas rurais e tal. E aqui você pode olhar e falar assim, ué, mas as cédulas estão lá. Então, lembra comigo. Cédulas são registradas no RI, são onde? Livro 3. Livro 3, não é na matrícula, é livro 3. As cédulas ficam inteirinhas lá registradinhas, com todos os seus dados, tudo bonitinho, tudo aqueles valores para devedor, credor, toda aquela história, tá? E a cédula pode ou não ter uma influência em propriedade. Por exemplo, quando ela tiver uma cláusula hipotecária. Então, a cédula pode ser puramente uma cédula pignoratícia, por exemplo. Não vai chegar um imóvel, né? É sobre bem móvel, então não vai chegar um imóvel. Hipotecária será sobre bem móvel. Portanto, registrei a cédula no livro 3, faço a averbação da existência dessa cédula lá no livro 2, a matrícula do referido imóvel dado em garantia, igual ao pacto, igual que nem, tá? Para você não confundir, por isso marquei o 7 aqui. E marquei na sequência para você, claro, né? Já sumiu com o DOT, portanto, você já sabe que o 9 não existe, né? Marquei o 11 para você ver aqui a diferença, né? Lembra que eu falei lá das cláusulas da compra e venda? Que elas vão no corpo da cláusula normalmente? Porque tá dito lá, compra e venda pura ou condicional. A condição vai no corpo da venda, já faz parte da venda. As cláusulas, olha aqui, ó. Repara bem, 11. As cláusulas INA, INPE, INCO vão por averbação. O fideicomisso também, mas quase não se usa o fideicomisso, vão por averbação. Diferente das resolutivas que vão dentro do corpo do imóvel. Uma opção do legislador, quer dizer, há outros motivos para isso, mas não se preocupem agora. Se preocupem em entender que há uma estrutura que vai dentro da própria compra e venda, e há essa estrutura dessas cláusulas aqui, que normalmente estão na doação, né? Que vão fora. Modificam o próprio ato. O ato já está pronto e completo, é diferente daquelas cláusulas resolutivas. O ato não está inteiro, pronto e completo. A venda está, mas eu dependo de uma condição para dizer se aquilo se efetivará. Aqui não, aqui a doação está feita, plena e completa. O que acontece é que ela tem assim uns adendinhos, uns enfeites nela, que fazem com que ela tenha que respeitar alguns limites. Por isso é que ele está aqui por averbação. Nós temos aqui, marquei para vocês também, o 15, que é interessante, que quando a gente falar de sistema financeiro da habitação, você tem normalmente um pacto de hipoteca. E aí você está comprando o teu imóvel e dá em hipoteca o imóvel até que você termine de pagar para o sistema financeiro da habitação, tá? Funciona muito naquelas estruturas da Minha Casa Minha Vida e tal.
E esses pactos às vezes são alterados, né? Inteirinhos ali. Às vezes altera tudinho. O que diz a lei? Vai por averbação, desde que mantidas as mesmas partes e que não tenha outra hipoteca. Às vezes estão mantidas as mesmas partes, mas é uma hipoteca completamente nova, assim, é uma estrutura nova. Não interessa, tá mantida a mesma parte. É sistema financeiro da habitação? É. Meu filho, faça averbação, não discuta muito não, tá? Pensa assim, é sistema financeiro da habitação. O mundo tem muitas facilidades para o sistema financeiro da habitação. Começa já percebendo isso aqui, tá? Depois, terminando, eu paro com vocês no 17. O 17 fala do termo de securitização. O 16 fala do contrato, mas a gente já falou isso, tá? Eu registro se eu tiver cláusula de vigência, eu averbo se eu tiver cláusula de preferência. A grande discussão que você vai levantar daqui a um tempo, agora não, que você está iniciando o teu pilar aqui, né? Você vai levantar é, puxa, mas será que se eu registrei para cláusula de vigência, ele já está valendo para cláusula de preferência? Porque a preferência é uma estrutura legal? Tem julgado para todo canto, tá? Quero te falar. Foca no teu estado. Pega a tua norma. E se falar que tem que registrar para uma coisa e averbar para outra, você faça isso, porque você não está nesse momento escrevendo tese, brigando com doutrina, né? Você está aqui aprendendo a fazer tua prova, pensando na tua prova. Na tua prova, foca. Você registra para vigência, averba para preferência e não discute muito fato, tá? E terminamos com a 17, que é o termo de securitização. Aqui é uma coisa interessante, tá? Esse termo de securitização, ele veio com a Lei 9.514, a Lei da Alienação Fiduciária, o que significa que um banco, quando financia um imóvel, ele tem créditos, né? E ele pode securitizar esses créditos. Então, se você estiver num sistema fiduciário, o sistema da Lei de Alienação Fiduciária, o banco dá em securitização esses créditos, porque ele quer circular esses créditos no mercado. Ele quer que esses créditos sejam garantidos. Então, isso gera um termo de securitização. Hoje é tudo muito eletrônico, tá? Mas isso gera um termo de securitização. Tecnicamente, esse termo vai averbado nas matrículas dos imóveis que compõem aqueles créditos imobiliários. Por isso, não se preocupem muito com isso agora. A 9.514 será tema de um Domcast nosso. Faz parte das leis especiais do teu edital. Aqui a gente está nos pilares. Mas por hora só saiba, se o banco securitiza aquele crédito que ele tem, porque ele emprestou dinheiro para alguém comprar um imóvel, e aquilo vai circular no mercado, aquilo gera um termo, esse termo é averbado nas matrículas dos imóveis que fazem parte dessa securitização. Paramos aqui nesse Domcast para não ficar muito longo para vocês, porque voltamos no próximo com a segunda parte do inciso 2, averbações, estrutura material do registro de imóveis. Um abraço a todos vocês, não parem não, não parem não.